Capítulo 19 A Salvação pelo Leste. Na quarta-feira, 15 de novembro, pouco depois de partirem em direção ao leste, começava a nevar, e os expedicionários se veem obrigados a voltar para a fuselagem. O dia 17 amanhece limpo. Nando lança a mão de um símbolo que voltaria a usar quase um mês depois, em 12 de dezembro, quando eles partem para o outro lado. Deixa na fuselagem o sapato vermelho de bebê de um par que sua mãe tinha comprado em Mendoza para o neto em Montevidéu, filho de sua outra irmã, Graciela, e leva o outro consigo, com a promessa interior de que o par voltaria a se formar de novo. Partiram às 8 da manhã, aproveitando que a neve estava firme. Os três levavam os melhores casacos disponíveis. A grande incógnita continuavam sendo as noites, que eles planejavam enfrentar levando consigo 4 mantas cada um, além de almofadões para estender sobre o gelo e uma manta maior para usar como barraca, apoiada em tubos de alumínio que usariam como suportes. Roberto vai à frente, puxando um trenó construído com o fundo de uma mala de plástico rígido, onde transporta as mantas, as raquetes de neve, várias meias de rugby cheias de carne e fígado e 2 garrafas. Nando vai no meio, carregando uma mochila mais leve, que Roberto concebera amarrando as pernas de algumas calças jeans presas por pedaços de cintos de segurança. Atrás deles caminha Tintim, levando às costas uma pesada mochila confeccionada da mesma maneira. Pouco menos de 2 horas depois, eles percebem que Roberto, que tinha se adiantado, para sobre um pequeno monte de neve e começa a fazer vigorosos sinais movendo os braços. Quando Nando e Tintim se aproximam, ficam paralisados diante do que vem. À distância, distinguem um pedaço grande do avião. Embora fosse previsível que encontrassem vestígios do Fairchild, a dimensão daquele achado os surpreendeu. À medida que se aproximam, percebem que não se trata de um pedaço qualquer, mas sim da própria cauda, que até então acreditavam ter caído do outro lado da montanha, ao sul, onde o avião se chocou no acidente. A cauda está relativamente intacta, embora tenha perdido as pequenas asas laterais, e curiosamente está de pé, na posição correta em que deveria estar um avião imaginário. Em torno dela, espalhados pelo local, encontram-se diversos objetos: malas, chapas quebradas, roupas que caíram das bagagens. Os três avançam sobre as malas em busca de tudo o que possa ser útil. Primeiro, procuram alimentos, depois roupas grossas para trocar pelos farrapos mal cheirosos que estão vestindo. Encontram 2 garrafas de rum, cigarros, bombons e uma máquina fotográfica. Ao entrarem em um cubículo onde ainda se conserva uma pequena mesa, que faz as vezes de cozinha, acham 4 empanadas semicongeladas esmagadas sobre uma chapa. Na parte de trás da cauda, num compartimento localizado atrás de uma pesada porta, eles encontram as baterias. Roberto se inclina e as observa. Lá estava uma possibilidade concreta de pedir ajuda sem necessidade de morrer na tentativa de obtê-la. Assaram carne fazendo fogo com alguns engradados de Coca-Cola e, de sobremesa, comeram açúcar encontrado no espaço da cozinha, além de pasta de dente e rum. Ao cair da noite, forraram com roupas o piso do compartimento de bagagens e se deitaram sobre elas, cobrindo-se com as 4 mantas que cada um trazia consigo. Roberto conectou a bateria do avião a uma pequena lâmpada que havia no teto, e assim obtiveram luz elétrica. Era a glória. Para se sentirem mais próximos de casa, começaram a ler distraidamente as revistas de história em quadrinhos encontradas na cozinha. Diferentemente do que aconteceu para Roberto, o encontro da cauda e das baterias não representou para Nando uma esperança de mudança em relação ao que se podia esperar, mas acalmou sua ansiedade, pois o fato de terem encontrado a cauda era uma prova de que estavam dando passos para sair dali. Quando amanheceu, estava nevando, mas 1 hora depois o céu clareou e o sol saiu. Cada um vestiu 4 pullovers, 2 jaquetas, 3 calças, vários pares de meias e envolveram os calçados de rugby com 3 camadas de nylon. Começaram a caminhar às 9 da manhã. O sol ficou mais forte e eles logo começaram a suar, embora soubessem que essa sensação duraria pouco tempo. Continuaram descendo e a tarde refrescou. Subitamente começou o frio. O que aconteceu naquela tarde definiu o destino das expedições. Ao final do dia, chegaram a um lugar onde perceberam que, como haviam imaginado, brotava água por debaixo das rochas. Nessa hora, em vez de considerarem que a nascente de um rio poderia representar um sinal positivo, acabaram se assustando. E se a neve estivesse solta e nós caímos num poço? Ninguém nos tiraria daqui, disse Tintim. Roberto observava,
pensativo. Não avançaram mais porque tinham perdido a visibilidade e temiam tropeçar ou cair numa greta. Decidiram procurar um lugar para se abrigar e passar a noite. A lua começava a aparecer, assim como as primeiras estrelas. Nenhuma brisa. Decidiram acampar junto a um afloramento rochoso, encontrado a 50 metros de onde tinham parado para observar a nascente do rio. Fizeram uma espécie de tenda com os tubos de alumínio e a manta maior, mas quando escureceu, a temperatura caiu demais. Tentaram escavar na neve para se aquecer e depois se cobrir com as mantas, porém não conseguiram fazer isso porque careciam de ferramentas e as mãos ficavam congeladas. Mesmo assim, cavaram na neve o quanto foi possível. Puseram ali dentro 2 almofadões e se deitaram sobre eles, enrolados nas mantas. Mas isso não os protegia do frio. Sentiam-se nus, pois o frio atravessava as mantas e as roupas, como se fossem tecidos finos de algodão. Seria a primeira vez que os 3 passariam uma noite ao relento, e logo perceberam que estavam repetindo o mesmo erro cometido por Gustavo, Numa e Maspons, que ao voltarem para a fuselagem depois de uma noite a céu aberto, estavam quase mortos. Essa lembrança os deixou apavorados. Fizeram fogo com 1 litro que traziam na mochila, queimando-o folha por folha, pondo as mãos sobre a chama sem sentir nenhuma dor. Pensando que o sangue estivesse se congelando, eles se abraçavam e se enfiavam um no meio dos outros 2, fazendo um rodízio permanente. Assim foram passando as horas, com os 3 olhando em desespero para o leste, para ver se o céu clareava sobre as montanhas. Acreditavam que se o sol saísse, eles estariam salvos, mas se houvesse nuvens, dificilmente resistiriam à umidade e ao frio. Quando amanheceu, estavam extenuados, molhados, tremendo, surpresos por ainda estarem vivos, sentindo que a morte lhes dera uma piscadela. Esperaram para ver se o sol aparecia, e quando o viram, festejaram em silêncio, sem poder falar, pois suas bocas estavam entumecidas pelo frio e pelo cansaço. O raciocínio que conseguiram estabelecer foi confuso, devido ao imponderável de passar uma noite ao relento sob temperaturas excepcionalmente baixas. Se tivessem prosseguido, estavam apenas 3 dias da salvação, porque com a ajuda da sorte teriam chegado a uma trilha de cascalho à beira do despenhadeiro, e seguindo por esse caminho deserto, teriam encontrado um hotel fantasmagórico, hoje abandonado, com piscinas de água com enxofre, as chamadas Termas del Flaco, construído na década de 1950 para receber doentes de reumatismo. A partir do hotel, pode-se ver no horizonte o local exato a que eles chegaram no domingo, 19 de novembro, a 3 dias de distância. Não se vê sinal de vida num diâmetro de centenas de quilômetros, à exceção de um posto de guias na nascente do rio Atuel, na pré-cordilheira argentina, junto a um vale reverdecido pelas águas, com uma vegetação baixa. Mas naquela época, o hotel funcionava entre dezembro e janeiro, mantendo em novembro um zelador, que mesmo isolado do mundo, tinha em sua despensa alimento para todo o inverno. Quando o tempo melhorava, ele conseguia se comunicar com o povoado mais próximo, San Rafael. Em 19 de novembro de 1972, de pé diante da nascente do rio, eles perceberam que a corrente não formava a ferradura que se curvaria em direção ao oeste, como haviam imaginado, de modo que a eventualidade de seguir em frente, para o leste, e caminhar até a pré-cordilheira argentina, poderia obrigá-los a enfrentar centenas de quilômetros de deserto. Para o outro lado, em contrapartida, o Chile é estreito, daí constituir uma alternativa consistente e simples. A certeza de que a oeste havia uma fronteira, o Oceano Pacífico, enquanto o trajeto para o leste não apresentava horizontes, foi a que, afinal, acabou por induzi-los ao erro. Também contribuiu para a confusão o pico mais alto, o Sosneado, a leste, que parecia bloquear a passagem por aquele lado. Eles sempre encararam o Sosneado como uma referência a mais, quando na verdade era o último pico alto na direção do leste. Às 9 da manhã, eles retomaram lentamente a caminhada de retorno à cauda, subindo a encosta. Ao chegarem, Roberto já havia tomado uma decisão tão firme que nem sequer a expressou em tom de pergunta, mas sim comunicou-a aos companheiros com uma declaração. Antes de se arriscarem mais uma vez, como haviam feito naquela noite, da qual só saíram vivos porque não houve vento nem nevascas, que seguramente os teriam liquidado, deveriam apelar para todas as novas alternativas que se apresentavam, e a novidade que tinha surgido eram as baterias do rádio. Tintim se convenceu de imediato. Nando ficou surpreso, mas sentiu tanta firmeza nas palavras de Roberto que não quis contradizê-lo, aceitando-as como a última concessão que faria antes de empreender a caminhada em definitivo.
Vamos experimentar com o rádio, mas se não funcionar, partimos para o outro lado, afirmou. A primeira ideia foi levar as baterias até o avião com um trenó, mas eram tão pesadas que a mala se enterrava na neve macia. Resolveram então fazer o contrário, trazer o rádio até as baterias. Passaram 2 noites descansando na cauda, e em 22 de novembro voltaram para a fuselagem. Fazia 5 dias que tinham partido, quando os que estavam na fuselagem os viram voltando da mesma forma como tinham ido, sem nada de novo, nem sequer um cadáver de reserva sobre o trenó. O fato de terem retornado representava uma dupla frustração. Por um lado, eram mais 3 pessoas de volta à área muito pequena do avião e com privilégios de expedicionários ocupando a melhor parte do espaço. Por outro, era uma volta à terrível sensação de paralisia. A partir do retorno dos expedicionários, começam a se forjar as 2 sociedades que mais tarde acabariam por se cristalizar. O subgrupo estável da fuselagem e os expedicionários que saem e voltam, e que aos poucos vão deixando de pertencer ao avião. A diferença fica perceptível não apenas no estado físico, como também começa a se insinuar no aspecto mental. Os do avião estão fisicamente muito debilitados. A cada dia fica mais difícil se movimentar, o que provoca alterações em seu estado de consciência, e essa situação os leva a estabelecer uma conexão diferente com o entorno. Tintin Vicentin percebe que apesar da formação desses 2 grupos separados, os que estão na fuselagem sabem muito bem que os expedicionários, por mais incômodo que causem em seu retorno, arriscam-se por eles todos os dias. Isso se comprova com uma atitude concreta. A partir de então, nas constantes indas e vindas que tiveram de empreender até a cauda, para tentar fazer o rádio funcionar, nenhum dos membros da fuselagem se ofereceu para acompanhá-los, nem mesmo por curiosidade. Muitos anos depois, Tintin perguntou sobre isso a um de seus melhores amigos no grupo, que, em 72, integrava o subgrupo da fuselagem. Ele respondeu com as mãos na cintura, num gesto de surpresa. Que curiosidade poderíamos ter se vocês estavam tão bem? Eu, pelo menos, tinha segurança do avião. Por que sair com vocês, se nem sabíamos quando podiam se perder, onde poderiam cair e morrer congelados? A primeira notícia que Carlitos Pais lhes deu, quando chegaram de volta à fuselagem, foi que Basco Etiavre tinha morrido no sábado, 18 de novembro.